mas fazendo parte da comunhão aqui conosco, por estarem já em outras congregações, enfim, várias razões. Então, mas depois isso aí, tá certo? Daqui a pouco vocês vão conhecer também os irmãos que vão estar se membrando. Mas eu quero pedir a você para abrir sua Bíblia, por favor. Tiago, lá no finalzinho, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: de onde é que vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vem disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres, deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. A mensagem da gente, a reflexão da gente hoje é sobre um Deus ciumento. Um Deus ciumento. Nós podemos falar isso, às vezes pode até chocar usar uma frase dessa para Deus, porque dentro do nosso entendimento humano, quando a gente fala de ciúme, a gente fala numa perspectiva humana. Num ciúme que às vezes está carregado de uma possessividade desnecessária e incabível à realidade humana. A gente fala da doença de querer tudo simplesmente da sua forma, do seu jeito. Mas quando a gente vai para a dimensão de um Deus que é santo, podemos afirmar que esse ciúme é também santo. E é óbvio que esse texto que nós acabamos de ler, ele traz uma referência do que é que esse ciúme acaba, do que é que, uma vez que a gente está provocando esses ciúmes em Deus, quais as consequências disso para nós? Guerras, contendas, lutas, dificuldades. Eu e você precisamos compreender que há um zelo de Deus por nós, porque somos os seus filhos, somos seus filhos amados. Somos dele, ele que nos fez, somos propriedade dele. Abra agora a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, é pertinho daí, umas 2 ou 3 folhas adiante. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: mas vós sois o quê? A geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, a propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas dos que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo.
Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Eu não sei se acontece com você, mas o tempo todo a gente também sente ciúmes. A gente sente ciúme das pessoas que a gente ama. Porque a gente sempre espera que todo mundo que a gente ama vai viver uma vida inteiramente focada na gente, né? E às vezes quando essa pessoa coloca qualquer energia em uma coisa que não seja a gente, isso naquela hora dá uma agonia na gente, dá meio que às vezes um desespero, às vezes uma insegurança até grande que faz a gente até agir errado por causa disso. Ou seja, quando a gente ama alguém, a gente tem uma necessidade de que tudo que estejamos fazendo, a gente procure o máximo fazer juntos, em comunhão, em unidade. E quando tem um arrasto de alguém, né, para algum lugar, você fica enciumado. Você fala assim, poxa, mas eu queria estar junto disso, eu queria fazer parte disso, eu queria estar perto disso. Quando a gente reflete sobre um Deus que é zeloso e ciumento, a gente está falando de um Deus que tem um zelo que não é simplesmente emocional, mas é um zelo espiritual. O que é que eu quero dizer com isso? Que não se trata apenas de uma emoção de Deus, apesar de que Deus tem emoções, mas se trata da glória de Deus. Quantos aqui entendem que Deus deseja que tudo, absolutamente tudo da nossa vida, represente a glória dEle? Quantos sabem disso? Sabia disso? Tudo, quando eu falo de tudo, é tudo. A Bíblia diz ainda assim, olha, até quando você come, bebe, você faz qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Então Deus, Ele tem uma expectativa na vida com a gente, dentro dessa relação, que tudo que a gente venha viver, seja para a glória dEle. E viver para a glória de Deus, significa viver de forma que a gente diminua e que Ele cresça. Que a nossa vontade diminua e que a vontade dEle apareça. Que os nossos desejos sejam mortificados para que o desejo dEle a respeito de nós apareça. Se todos os homens, se todas as mulheres tivessem colocando diante de Deus a sua vida e dizendo, Pai, eu quero viver conforme a Tua vontade, realmente a gente se empenhasse para viver isso e a gente, obviamente, num pressuposto, vamos dizer, quase que impossível, de que todo mundo conseguisse viver isso plenamente, certamente a gente não teria guerras, conflitos, contendas. Ninguém estaria ferindo o outro, ninguém estaria fazendo nada que prejudicasse o outro. Porque o próprio Pai, na sua condução, faria com que a gente conseguisse viver de forma harmoniosa, feliz, plena, onde cada um estivesse buscando nele a forma de viver, sem agredir o outro, sem ferir o outro. Porque uma vez que a gente se coloca diante de Deus e procura em primeiro lugar agradar a Deus, a partir disso, as outras coisas que vão sendo acrescentadas, Ele acrescentará as bênçãos e não as fará seguir de dor alguma. Ah, mas a gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente fica brigando. A gente briga com a gente mesmo, a gente briga com Deus. A gente briga com a vontade de Deus, a gente briga com as nossas circunstâncias, as nossas realidades. A gente briga com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A gente briga com os nossos impulsos, com os nossos desejos. A gente briga com as pessoas porque a gente pensa que aquela pessoa tem o que era para ser meu. A gente pensa isso. Enfim, a gente fica brigando, discutindo, e isso vai desde o nível interior ao nível próximo, até grandes guerras que acontecem pela mesma razão. Porque todo mundo está desejando coisas, e às vezes são coisas desalinhadas.
e que não vem do Pai, mas vem do próprio coração do homem, por isso gera conflitos. E o texto de Tiago ainda diz assim, olha, vocês desejam e não têm porque não pedem. O que ele está dizendo é, se ao invés de você ir com as suas próprias mãos e com sua própria força tentar arrancar aquilo que você quer, por que você não sujeita a tua vontade, o teu desejo ao que Deus quer para a tua vida? Por que você não pede a Deus para que Ele te dê? E depois ele diz assim, e também vocês pedem, porque talvez alguém poderia dizer, mas eu peço a Deus. E aí o texto combate o segundo argumento e diz, fala, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Porque vocês não pedem em nome de Jesus, vocês não pedem segundo o coração de Jesus, vocês não pedem conforme a vontade de Jesus, vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites e prazeres. Será que Deus, Ele não quer que a gente tenha uma vida deleitosa e prazerosa? Será que seria isso? Eu creio que não. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Olha o que Deus diz. Vamos ler do versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei de onde? Da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há lá em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus o quê? Zeloso, que é a mesma origem dessa palavra ciumento, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ainda em Êxodo, capítulo 34, versículo 14, o Senhor falando mais uma vez e reforçando o que ele havia dito antes, diz assim a palavra do Senhor. 34:14, não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Aleluia. Mais um pouquinho adiante, abra agora em Números, capítulo 25. Números 25. Por falar em Números 25, lembrei agora aqui que nós, terça-feira, quero convidar todos vocês que estão aqui, para a gente estar aqui junto. Nós vamos ter uma palavra aqui com Jorge Monteiro Júnior. Ele é um cara muito usado por Deus, assim, ele é um professor, um mestre mesmo da palavra. Ele vai estar com a gente aqui na terça-noite falando sobre o culto verdadeiro, na perspectiva do tabernáculo. E eu quero convidar vocês para estarem aqui, convido outras pessoas. O pessoal do Aprisco, vocês que estão aqui na casa, a gente vai colocar a divulgação hoje ainda nas redes sociais. Se vocês puderem, repliquem isso para a gente estar aqui terça-feira juntos. Tá certo? Vamos chamar os nossos amigos, vamos estar aqui. Vai ser às 19h, vai ser muito legal. Conto com vocês todos. Eu estou pretendendo fazer uma livezinha com ele amanhã no Insta. Vou ver se dá certo para a gente, amanhã na live, inclusive, dar uma impulsionada, falar um pouco, dar uma introdução sobre o que vai falar na terça-feira. Então, se você estiver em casa amanhã à noite e você tiver disponibilidade, participe também, assista a live amanhã à noite. Eu falei números quanto?
25 e o versículo 11, 10 e 11. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim no meio deles. Por isso, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Sabe quando você arde em ciúmes, Deus fica assim conosco. Por causa do zelo da sua santidade, por causa que Ele sabe que a melhor maneira de vivermos seria ajustado à vontade e ao propósito dEle. Não é necessariamente porque Deus está olhando e falando assim, quando a gente sente ciúme, geralmente é porque a gente fala assim, a minha vida sem você não tem sentido. Eu sem você não consigo mais nada, não tenho mais vida. Não é nesse sentido. Mas é naquele sentido em que Deus sabe o que é melhor para nós. E quando Ele vê os planos que Ele fez para nós, e a gente, de repente, colocando ou se prostrando diante de outros deuses, isso faz Ele arder em ciúmes. A coisa é tão séria. A relação ela é tão íntima que o texto lá de Tiago fala que o Espírito que Ele fez habitar em nós. Gente, Deus criou um tipo de relação com a gente em que o próprio Espírito Santo veio morar dentro da gente. Então, o Espírito Santo dentro de nós, ele percebe para onde estão as inclinações do nosso coração. E no texto de Tiago tem um trecho que é meio forte, porque ele fala assim, adúlteros, adúlteras. Não é assim? Não é forte isso? A gente faz sempre a gente conversa com os casais antes deles casarem e tal. E aí a gente sempre faz aquela pergunta, meio que já sabendo a resposta. O que é que você não toleraria dentro do teu casamento? Aí a pessoa fala, traição. Eu não toleraria traição, um adultério. Porque, de fato, o adultério, ele é talvez o golpe mais mortal dentro de uma relação. Porém, o adultério, ele não acontece simplesmente da noite para o dia. Veja que eu estou falando da relação comum entre um homem e uma mulher, ou outras traições que a gente poderia colocar, traições de amizade, traições no ambiente de trabalho, entre todas as coisas que a gente poderia colocar também dentro de um certo jeito como um adultério também. Mas não acontece da noite para o dia. E certamente, talvez se fosse pegar bem pela base da coisa, talvez se nós mesmos aqui que estamos aqui, acho que talvez não escaparia nenhum de nós, ou talvez muito poucos, disso que está dizendo aqui, adúltero, adúltera. Se a gente levasse a rigor, se o Senhor levasse a rigor, no sentido de que fosse exposto aquilo que está no nosso coração, talvez quase nenhum de nós aqui escapasse dessa denúncia, adúltero, adúltera, porque a grande verdade é que muitos de nós estamos mesmo vivendo isso. A coisa foi tão séria, não sei se você sabia, mas tem um livro na Bíblia, o livro de Oséias, em que Deus, para falar do seu povo, do comportamento do povo e do amor dele pelo povo, ele mandou Oséias, que era um profeta de Deus, mandou Oséias casar-se com uma mulher prostituta. Porque Deus estava usando o profeta e aquela situação para demonstrar como o povo estava agindo naquele momento. E isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente.
Porque às vezes a gente consegue, em algum momento da nossa trajetória com Deus, colocar Deus dentro de um recipiente religioso. A gente pega Deus e fala assim, olha, domingo à noite eu vou lá na igreja. Então eu já dei para Deus aquilo que Ele queria. Eu agora vou viver os meus prazeres, as minhas vontades, os meus desejos. Domingo que vem, eu encontro com Deus de novo e a gente fica junto de novo, eu vou dar de novo a Ele aquilo que Ele quer de mim. A grande questão é que Deus não se agrada desse tipo de relação dividida. Ele não dá a sua glória, Ele não reparte sua glória, Ele não reparte a sua relação conosco com ninguém. Ninguém deve estar na nossa vida na mesma dimensão que Deus está. Ninguém deve gozar da mesma intimidade que Deus goza. Ninguém deve receber a vida inclinada, prostrada e entregue que Deus deve receber na nossa vida. Abre em Ezequiel agora, passe um pouquinho para frente. Ezequiel, capítulo 8. O adultério, ele é interessante porque ele é uma mornidão. Ele se representa da seguinte forma: a pessoa não quer abandonar a relação com Deus, mas também não quer ter somente a Deus. Às vezes a pessoa tem medo de realmente chutar a relação com Deus, porque sabe do amor de Deus, sabe, e até diz. Quantas vezes eu já ouvi em situações de concertos e restaurações, onde alguém teve algum tropeço de traição, de adultério, alguma coisa, mas a pessoa que eu amo, mas quem eu amo de verdade é meu marido, quem eu amo de verdade é minha esposa. Quem eu amo de verdade, eu quero minha família. Aquilo lá não estava naquele ponto onde eu de fato queria trocar minha família por nada disso. E às vezes a gente vive essa mesma forma com Deus. A gente quer ter Deus, porque a gente sabe quem Ele é e sabemos do seu amor. Sim ou não, pessoal? Você tem convicção sobre o amor de Deus? Mas às vezes a gente não quer renunciar às outras coisas. A gente quer ser amigo de Deus e também amigo do mundo, como diz o texto de Tiago. E quando fala mundo aqui, ele está falando de um conjunto de crenças, de jeitos, de formas de viver, de priorizar, de escolher, de decidir. Fala de um jeito como se vive sem que Deus fosse de fato aquele que é digno de receber o melhor de nós, o melhor da nossa vida. Às vezes, a gente até dá uma atençãozinha para nosso relacionamento. Mas eu pergunto para você, principalmente você que é casado aqui, você fica contente com uma atençãozinha? Fica? Não. Se você é casado, você deseja que naquela dimensão a tua esposa, o teu marido te dê toda a atenção. E quando isso não está acontecendo, por um fiasquinho que seja, por uma bobagem que seja, você sente ou não sente? Você sente, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, porque não tá chegando. Não. Vamos ler Ezequiel, eu falei quanto? Capítulo 8, não foi? E o versículo? Não, 3. Vamos do 1 para contextualizar. No 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa,
e os anciãos de Judá sentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, e eu olhei e vi uma semelhança, como uma aparência de fogo, desde os seus lombos para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima, como um aspecto de resplendor, como o brilho de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme. O Espírito Santo estava movendo a vida de Ezequiel. E conduziu ele nessa visão, nesse deslumbre, a uma posição para ele ver e enxergar o que é que estava provocando em Deus o ciúme. Alguma imagem de idolatria que tinha sido colocada lá. Esse mesmo Espírito é o que fala lá em Tiago, que habita em nós e que passeia nesse templo. Que templo? Nós. Passeia dentro desse templo. Esse templo que são os nossos pensamentos. Esse templo que são os nossos desejos, as nossas vontades. Tudo que está em nós, as nossas inclinações, as nossas decisões, os nossos projetos, os nossos planos. O Espírito de Deus que habita em nós passeia e procura ver se o que estamos vivendo é agradável ao coração dele ou está provocando ciúmes nele, porque estamos colocando naquele lugar que somente ele poderia ter. Quantos estão entendendo a palavra até aqui, irmãos? Mas a gente pode se perguntar, mas existe isso, Alex? Sim, existe. Ainda em Ezequiel, vá para o capítulo 16, por favor. Quando Jesus diz assim, ó, gente, eu e o Pai somos um. O que é que Jesus está declarando? Ele está dizendo assim, ó, eu só faço aquilo que é do agrado do meu Pai. Eu não racho com meu Pai. Eu não boto nada no lugar do meu Pai na minha vida. A vontade dele é a minha prioridade. Eu vivo para cumprir a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Eu não divido meu coração. Esse espaço que o Pai tem, eu não divido com ninguém. Lembra que quando Satanás tentou ele no deserto, ele mostrou a glória dos reinos desse mundo e disse para Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. O inimigo trabalha o tempo todo para que a gente se dobre diante das nossas necessidades, que é representado pelo pão naquela tentação. Transforma essas pedras em pães. Quantos de nós temos sido idólatras porque transformamos pedras em pães? Transformamos aquilo que não deveria ser em algo para saciar os nossos apetites, os nossos desejos. Transformamos pedras em pães porque não queremos esperar e nem viver somente da palavra que sai da boca de Deus. Depois o inimigo colocou Jesus num lugar alto e disse, olha, se joga. Parece até a coisa dos tempos de hoje, né? Rapaz, se joga. Se joga. E esse se joga significa mexer com o teu orgulho. Com o teu sentimento de orgulho de ser filho de Deus, alguém que tem decisões que podem ser tomadas. E que você pode se jogar confiando em Deus. Mas Jesus disse, não vou me jogar porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É claro que Deus vai me guardar, mas isso não significa que eu devo andar me jogando de qualquer forma por aí. E o terceiro e último elemento que o diabo usa naquela tentação, que está em Mateus capítulo 4, se
Se você depois quiser dar uma lida. Ele diz assim, leva Jesus num lugar bem alto, no monte, e diz, olha, está vendo todos os reinos do mundo e a glória deles? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus diz, vai embora, Satanás. Vai embora, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Aí a gente olha para isso, você pensa que essa realidade está distante de nós? Não está não, ela está presente em cada um dos dias da nossa vida. Todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, mas nós temos que fazer nossa escolha. Ser tentado por algo não é pecado, faz parte da vida, faz parte dessa nossa experiência humana, mas você dar lugar para isso, aí agora teve envolvimento das tuas decisões. Então houve uma prostração, houve uma inclinação. Eu falei Ezequiel, não foi? Eu falei o capítulo? Deixa eu ver aqui. Foi o 16, deixa eu achar aqui, só para eu não me perder no meu guia. Ezequiel 16. Diz assim, do 38. Ezequiel 16, do 38. Não, vamos do 36. Se eu for voltando aqui, a gente vai ter que ler tudo. Vamos do 38 mesmo. Depois, quem quiser ler, marca aí. Se quiser aumentar um pouquinho depois em casa. 38. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derrubarão a tua câmara abobadada, e derrubarão os teus altos e lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra, e te trespassarão com as suas espadas. Queimarão as tuas casas a fogo e executarão juízos contra ti. Aos olhos de muitas mulheres farei cessar o teu meretrício, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti. Também me aquietarei e nunca mais me indignarei. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com isso tudo, eu certamente farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus. Não acrescentaste essa infidelidade a todas as tuas abominações? Será que não estamos tropeçando nisso? Será que não estamos sendo infiéis para com o Senhor? Será que não podemos nos enxergar nessa noite? O sermão de hoje é para nos conduzir a um arrependimento. Eu me lembro que aquela mulher adúltera, ela foi encontrada por Jesus, e ela estava nesse estado, ela tinha sido pega em flagrante, rasgaram as suas vestes, ela estava largada, acusada. E Jesus a restaurou e disse, olha, mulher, eu vou te dar redenção hoje. Segue adiante, não comete mais o que você vem cometendo. Não ande mais da forma como você vinha andando. O perdão de Deus está presente nessa casa, nessa noite. Talvez você é crente e ainda continua guardando imagens de escultura dentro da tua casa. Talvez você é crente e anda se prostrando na pornografia. Talvez você é crente, você desfruta dos teus prazeres como se não existisse Deus na tua vida. Você gasta o teu dinheiro como se Deus não existisse na tua vida. Você tem conversas
com pessoas, ou tem conversas dentro das tuas redes sociais, como não se existisse um Deus na tua vida. Tomamos decisões como se Deus não existisse nas nossas vidas. O Espírito de Deus está em nós e Ele tem grande ciúme de todos nós, porque Ele quer uma vida toda para Ele. Ele quer que vivamos inteiramente para Ele. Deus não está interessado somente nesse momento de culto. A tua vida é culto. A tua vida é o altar. A tua vida é onde cada decisão representa uma oferta que vai ser ou para Deus, ou vai ser para a tua carne, para o inimigo, para o sistema desse mundo. Alex, quando eu estou ofertando para a minha carne, eu estou ofertando para o inimigo, está. O inimigo recebe todos os sacrifícios que são ofertados para a tua carne, para o teu desejo apartado de Deus. E se você se tornou amigo desse mundo, amiga desse mundo, amiga do sistema desse mundo, e olha que eu não estou falando de você saber, enquanto um cristão, saber moderadamente desfrutar de boas coisas que estão aí. Não estou falando disso. Porque isso o Senhor nos capacita. Eu estou falando de você começar a se embriagar dessas coisas. E quando isso começa a acontecer, sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece quando você leva um adultério para frente? No início, o amante, a amante, ela era apenas um detalhe na sua vida. Com o passar do tempo, quem está com você é que passa a ser um detalhe, e o amante é que passa a ser o principal. E você já não consegue mais ter alegria, satisfação e prazer naquele que é o teu Deus. Você só começa a ter alegria e prazer no de fora, no ídolo, no altar, no prazer mundano, na prostituição e nas coisas que o mundo está aí para oferecer. O Senhor nos chama nessa noite a um arrependimento. Abre em Jeremias. Fica tranquilo que eu não vou abrir todos os livros da Bíblia. Abre em Jeremias, capítulo 2. Aliás, o livro de Jeremias inteiro, todo o livro de Jeremias é um tratado de Deus chamando o seu povo a um arrependimento, dizendo, gente, vocês estão indo para onde? Vocês estão fazendo o quê? O que é que vocês estão fazendo da nossa relação? E eu venho aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus, não porque eu seja melhor do que você, não, ou que eu esteja mais perfeitinho, não é nada disso não. É porque quando eu venho ocupar isso aqui, eu venho para ser também um instrumento de Deus para a minha própria vida e para a vida de vocês. Mas eu não me considero fora nem isento de nada do que eu estou pregando. Eu estou pregando para mim também, antes de ter pregado até para vocês. Jeremias capítulo 2. Acharam aí? Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 9. Portanto, eu pleiteio convosco, diz o Senhor. Até com os filhos de vossos filhos eu pleitearei. Passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedai e atentai bem, vede se jamais aconteceu alguma coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente estupefatos, diz o Senhor. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Veja o Senhor chamando a gente
a um arrependimento. É o Senhor nos chamando a viver para Ele, pessoal. Em tudo da nossa vida. Você tem buscado dar glória a Deus em tudo na tua vida. Você tem buscado o rosto de Deus em todas as tuas decisões. Você tem buscado a face dEle. Você tem procurado ver se as decisões que você tem tomado, o caminho que você tem tomado, tem trazido sorriso ao rosto do Senhor. O Espírito Santo está dentro de você para te dar reta essa impressão. É por isso que é preciso buscar discernimento da vontade de Deus. É por isso que é necessário se consagrar. Às vezes abrir um jejum. Porque às vezes a gente está tão tomado da gente mesmo e de tanta coisa que a gente não consegue discernir e ouvir ou nem sequer olhar para o rosto do Senhor ou discernir como é que está o rosto do Senhor a respeito daquilo. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é o leito sem mácula. Deus quer um leito sem mácula, nosso com Ele. Significa que se nós andamos por aí nos deitando, entenda o que eu estou falando, com outros, Deus não vai se deitar conosco. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus não reparte o leito de intimidade dele quando nós estamos inclinados a viver dessa forma. Mas Ele quer conserto da nossa parte. Você quer saber o quanto custa a nossa vida de adultério? Custa Cristo na cruz do Calvário. Custa a entrega de Jesus, que foi perfeitamente fiel e por isso se entregou naquela cruz. Para que a gente consiga hoje estar com Deus, a gente só consegue estar porque o sangue de Jesus nos cobre, nos purifica, nos limpa. Custou tudo para Deus. Então, o que muda disso tudo aqui que a gente lê no Antigo Testamento para o Novo Testamento, é que Deus está dizendo assim: meu filho, minha filha, eu sei que você é adúltero. Eu sei que você é adúltera. Mas eu te amo. E eu não vou abrir mão de você. A minha ira que eu tenho por causa dos teus adultérios, eu depositei toda sobre o meu filho. E pelo sangue dele a gente se mantém nessa relação. Mas não usa isso para se manter no erro, meu filho, minha filha. Antes, aproveita, recebe perdão e faz os ajustes na tua vida que você precisa viver. Porque eu não estou disposto, nem um pouco, de abrir mão de você. Mas você pode abrir mão de mim. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, dividido, purificai os vossos corações. Transformem o vosso riso em pranto. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, Ele a seu tempo vos exaltará. Consertemos as nossas veredas, consertemos os nossos caminhos diante do Senhor. Aonde está a tua confiança? Uma das formas mais subliminares de adultério com Deus é assim, ó. Você está ali de corpo presente com Deus, mas o teu gozo, a tua alegria
o teu prazer já não vem mais de Deus. O teu coração já está inclinado para uma outra coisa. Mas você fica ali de corpo presente. Você se mantém ali, ó. Mas o Senhor sonda e conhece os nossos corações. E Ele chama a gente hoje a um arrependimento. É quando a gente está de corpo presente, mas o nosso espírito, a nossa alma, como o Senhor diz, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração já está há muito tempo o quê? Longe de mim. Honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa alegria em outras coisas, em outros lugares. Quando a gente vive desse jeito, duas coisas acontecem. E eu vou falar aqui para os que são filhos. Porque aqui, dentro de uma reunião como essa, tem os que já são filhos de Deus e os que ainda não são. Eu não sei. E nem cabe a mim julgar ninguém. Mas eu sei que geralmente é assim que acontece. Em qualquer lugar. E essa palavra eu vou falar para os que são filhos. Se você ainda não é filho, talvez você está vivendo toda a tua ambiência de pecado e nem se incomoda com nada disso. Sabe por quê? Porque o que existe dentro de você ainda é o sistema maligno, é o pecado. Então você não tem nem noção. Você deve estar até ouvindo eu falando aqui, falando assim, meu Deus, o que é que esse cara está falando aqui hoje de noite? Mas eu peço ao Espírito Santo que te convença também. Mas você que é filho, você está entendendo tintim por tintim o que eu estou falando aqui. E você sabe que o Espírito Santo habita dentro de você. Você que é filho, você sabe, porque uma das coisas que acontece para alguém ser filho é quando o Espírito de Deus passa a habitar dentro da pessoa. Alex, o Espírito de Deus não habita dentro de todo mundo? Não. O Espírito Santo acessa todo mundo, mas ele passa a habitar dentro do coração daquele que creu em Cristo. Creu no sacrifício de Cristo. Entregou sua vida a Jesus. Se você não é filho, você talvez viva nos teus pecados, viva nas tuas decisões, vivendo para si mesmo, para os prazeres, para esse mundo. Você vai batido, velho. Ninguém. E se alguém falar alguma coisa para você, fala que você está falando o quê? Minha vida. Isso não tem nada a ver com minha vida. Mas se você é filho, você sabe que sua vida não te pertence mais. Você sabe que você foi comprado e foi comprado por um bom preço. O preço foi alto que comprou você. E que você foi comprado não para viver para si, mas para aquele que te comprou, te amou, te resgatou da escravidão. Te libertou para que você pudesse agora viver para Ele. Agora, se você continua na vida de adultério com Deus, na vida provocando ciúmes ao Espírito Santo de Deus, duas coisas acontecem. Primeira, você vai esfriando espiritualmente. Porque é uma forma como você tem de calar a voz do Espírito. Quando a pessoa está dentro de um adultério familiar, num casamento, alguma coisa desse tipo, começa a se comunicar menos, aí começa a falar mais lá com a outra pessoa. Começa a ficar com o coração distante, continua cumprindo algum objetivo aqui ou ali financeiro, mantém uma certa estrutura ali, mas o coração já não está mais ali, o diálogo já não está mais ali. Às vezes a traição nem é com uma pessoa, às vezes pode ser com o trabalho. Às vezes a traição pode ser até com a religião. Tem gente que consegue trair o cônjuge, a esposa com a própria religião, a prática religiosa. Pasme, mas é verdade. Pode ser com um vício, uma jogatina, uma bebida, pode ser com amizades, com contextos. Tem várias maneiras de você ser um adúltero, que não necessariamente só na questão sexual, vamos dizer assim. Mas, enfim, voltando. Quando isso acontece, o que vai fazer é você começar a interromper
aquilo que te confronta na relação com o outro. Então você vai fazendo calar aquela voz para que não te incomode. Você vai se afastando de tudo e todos que possam ainda ser uma voz de confrontação à tua natureza, ao teu desejo pecaminoso que está indo de encontro à vontade de Deus. Você vai interrompendo isso, mesmo que isso seja feito por Deus da maneira mais amorosa e cuidadosa possível. E a segunda coisa que acontece é que se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, esse provocar o ciúme pode provocar uma disciplina de Deus sobre a tua vida. Ou seja, Deus pode fazer de alguma forma, disciplinarmente, para que você compreenda que a rota que você está fazendo está provocando ciúmes dele, que tem altares, ídolos, que tem decisões, que tem posicionamentos, caminhos que não estão coerentes com a vontade dele. E ele pode te disciplinar também. Ele vai falando com você. Se você se coloca diante dele de alguma forma, o Espírito dele fala com você. E ele fala com tanto amor e ao mesmo tempo com tanta verdade dentro de você. Ele não deixa nenhuma coisa de fora. Ele fala do quanto ele te ama, do quanto ele te acolhe, te recebe como filho, filha dele. Mas ao mesmo tempo ele diz: meu filho, minha filha, tu estás todo em pecados, tu precisa de arrependimento. Eu te amo, eu posso te purificar, eu posso te lavar, eu posso te fazer nova, eu posso limpar tua vida, eu posso fazer tua jornada inteiramente nova, eu posso tirar tudo isso que te prende, tudo isso que te aprisiona, eu posso fazer isso, diz o Senhor. E quando a gente provoca essa disciplina, a disciplina ela não é obviamente que ninguém gosta de ser disciplinado, mas a disciplina também é amor do Senhor por nós. E às vezes a única forma que Deus tem para poder nos trazer de volta é permitindo que passemos por alguma situação, que entendamos a disciplina do Senhor e falamos: eu preciso me inclinar, eu preciso voltar ao Senhor. Comprometa-se, meu irmão, minha irmã, com o Senhor. Entregue-se ao Senhor. Viva para Ele. Saiba que Ele está interessado em cada mínimo detalhe da sua vida. Não coloque Deus numa posição acessória na tua vida. Ele é a nossa própria vida. Ele é quem nos dá o ar que respiramos. Ele é quem te dá energia, criatividade, força, saúde para você viver os teus dias. Por que não então entregarmos a Ele tudo? Por que não então vivermos cada aspecto da nossa vida primeiramente para Ele? Primeiramente procurando agradá-lo, fazer conforme a sua vontade. Jesus olhou para aquela mulher adúltera e disse: cadê os teus acusadores? Ela disse: nenhum deles ficou, Senhor. Por quê? Porque eles não ficaram? Porque todos eles também têm os seus adultérios. Eu também não vou te condenar, porque eu sou o único que não tenho. Mas eu também não vou te condenar, eu quero que você levante. E eu quero que você viva diferente do que você vinha vivendo. Eu te perdoo também. Que Deus nos abençoe. Feche os teus olhos por um instante. Conversa com Deus a respeito dessa palavra. Confessa os teus adultérios diante do Senhor. Confessa o teu adultério diante do Senhor. Confessa. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te confrontar. Deixa o Espírito Santo moldar você. Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida. Deixa o amor de Deus te envolver completamente. Ele está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu te amo mesmo assim. Mas a gente precisa viver uma vida correta. Eu tenho sido fiel para você, mesmo quando você é infiel comigo.
Eu tenho permanecido fiel. Eu não tenho como negar a mim mesmo, diz o Senhor. Não tenho. Mas deixa esse amor, essa fidelidade, deixa o meu amor tomar conta de você completamente. Deixa o meu amor transformar você. Deixa meu amor te alcançar. O Senhor nos convoca nessa noite a nos arrependermos e nos colocarmos diante dele, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Eu te peço perdão, Senhor, da minha vida. Te peço perdão da vida dos meus irmãos. Te peço perdão por nós como igreja, por essa congregação. Te peço perdão por tudo, Senhor, por cada um dos nossos atos de adultério contra Ti. Te peço perdão das nossas prostituições. Te peço perdão porque queremos o Senhor, mas também queremos o sistema mundano, queremos as nossas vontades, os nossos desejos. Queremos o Senhor, mas não queremos te dar o lugar que te é devido nas nossas vidas. Queremos o Senhor, mas queremos o Senhor lá naquela posição onde tu não és o principal, onde o Senhor não tem força de determinação sobre nós, onde o Senhor não recebe a nossa obediência, a nossa prostração, a nossa inclinação, a nossa submissão, a nossa sujeição, onde o Senhor não recebe de volta esse amor que em nós é representado pelo simples fato de querermos fazer a Tua vontade acima de nós mesmos, acima de nós mesmos. Não queremos morrer de nós mesmos, antes queremos preservar a nossa própria vida. E essa não é a decisão que o Senhor espera, porque o Senhor mesmo disse que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Então nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos perdão, Pai. Perdão, Pai. Perdão. Perdão, nos ensina a ser fiéis como o Senhor é. Nos ensina a Te amar, Senhor, como o Senhor nos ama. O Senhor não poupou o Teu próprio Filho naquela cruz, Senhor. O Senhor mandou o Teu Espírito para habitar dentro de nós. O Senhor se entregou na cruz. O Senhor se entregou enviando o Teu Filho para morar dentro desse templo que é o nosso corpo. Oh, Senhor, purifica-nos. Lava-nos. Lava os nossos corações. Tu conheces, Pai, o que esse adultério contigo tem provocado na vida de cada um de nós aqui. Tu sabes. Tu sabes quais são as consequências que têm sido geradas na vida de cada um. Mas o Senhor tem se mantido fiel e sustentando e guardando e disciplinando e dizendo: meu filho, ouve minha disciplina, atende minha voz, atende o que eu estou te falando. O que eu tenho é melhor para você, melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa te oferecer. O que eu tenho para você é ser participante da minha glória, ser participante do meu amor, ser participante da minha própria vida. Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pelo Teu amor. Nós oramos no nome do Teu Filho.